Quem é que tem interesse que você seja rico? Quem tem interesse que você seja rico? Ninguém. Zero. Não. Nós queremos. A Igreja Universal quer. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais oferta você vai dar. E hoje pela manhã nós vamos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. A razão pela qual nós escolhemos falar sobre essa igreja é que ela é a mãe de muitas outras igrejas parecidas. Eu vou mostrar como algumas dessas igrejas populares hoje na televisão são filhas da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo, ela é uma das maiores do Brasil, tem igrejas não só no Brasil, mas no mundo todo, ou partes do mundo. E ela tem constantemente ocupado a mídia, não somente com as suas programações, mas também a mídia secular, por conta de escândalos que aconteceram e acontecem, e mais recentemente pela construção do Templo de Salomão em São Paulo, para 10 mil pessoas. E a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é representante, talvez a representante mais conhecida do que se chama de Igreja Neopentecostal. Os estudiosos do fenômeno religioso protestante dizem que costumam usar uma classificação, a primeira, eles chamam onda, né? A primeira onda foi a Reforma Protestante, que aconteceu há 500 anos atrás. No ano que vem nós vamos comemorar esses 500 anos da Reforma Protestante. Depois veio a segunda onda, que foi o movimento pentecostal, que começou em 1902 nos Estados Unidos. E agora veio a terceira onda, que é chamado movimento neopentecostal. É um movimento que nasce dentro do movimento pentecostal e que ganha força a partir dos anos 90. E, embora parecido, pentecostal e neopentecostal não são a mesma coisa. Eles têm coisas em comum, mas a Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja pentecostal e ela não concorda com muita coisa que a Igreja Universal do Reino de Deus faz, que é uma igreja neopentecostal. Se você pergunta o que é que nós somos, nós somos da primeira onda, né? Nós somos da igreja reformada evangélica. Não nos classificamos em nenhuma dessas outras duas. E conosco estão os batistas, os metodistas, aquelas igrejas que a gente chama de histórica, né? Luteranos, episcopais, anglicanos, a relação é grande. Como sempre nós temos feito aqui, nós procuramos utilizar como fonte de estudo das religiões aquilo que elas produzem, para não sermos acusados de injustos ou de fazer uma caricatura ou passar uma imagem falsa do que as outras pessoas pensam. Então esse estudo é baseado nas publicações do bispo Edir Macedo e de teólogos da Igreja Universal, como por exemplo J. Cabral, que é o mais conhecido. Também em gravações de programas de rádio e de TV, e especialmente o site da Igreja Universal, que é público e aberto a todos, onde vocês poderão encontrar boa parte do que vai ser dito aqui. Queridos, o fundador da Igreja Universal é o carioca Edir Macedo. Ele nasceu em 54, portanto tem a minha idade. O pai dele era comerciante e 61, pode parar de fazer a conta. Então, o pai dele era comerciante, e eram de uma família católica, praticante. Em algum momento na sua adolescência, Macedo se torna evangélico e vai frequentar uma igreja chamada Igreja Nova Vida, do bispo Macalister, que era uma igreja pentecostal no Rio de Janeiro. Aos 21 anos, ele sai da Igreja Nova Vida e é consagrado pastor na Casa da Bênção. Casa da Bênção, naquela altura, era uma das igrejas neopentecostais mais conhecidas no Brasil e vinha crescendo muito. E ele é consagrado pastor ali aos 21 anos de idade.
2 anos depois, aos 23, ele sai da Casa da Bênção. Ele já era pastor, sai da Casa da Bênção, juntamente com 2 outros pastores. Um chamado Carlos Rodrigues, que ninguém mais sabe nada sobre ele, e outro chamado R.R. Soares. Então, eles saem da Casa da Bênção e fundam a Igreja Universal em 1977. 3 anos depois, ele briga com R.R. Soares. E R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça, que é conhecida também hoje, e a origem é neopentecostal, né? Ele, junto com Edir Macedo, saíram da Casa da Bênção, fundaram a Universal, depois se separaram. Em 1998, portanto, 18 anos, 20 anos depois disso aqui, o Edir Macedo se desentendeu com um obreiro que vinha crescendo muito dentro da Igreja Universal e expulsou o obreiro. O nome dele era Valdomiro Santiago, que sai e funda a Igreja Mundial do Poder de Deus, e que cresceu a princípio roubando ou tirando membros do Edir Macedo. Foi uma guerra na época, não é? O Valdomiro Santiago se declara bispo nessa igreja que ele começou, constitui um colegiado de bispos que logo em seguida declaram que ele é apóstolo. Então, Valdomiro Santiago é apóstolo na igreja que ele mesmo fundou. E em 2006, Valdomiro Santiago teve uma briga com um bispo que saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Estou falando de Agenor Duque. Então, essas grandes igrejas neopentecostais que estão na mídia hoje e que atraem atenção pela maneira às vezes estranha, bizarra, não é? Com que conduzem os cultos, todas elas têm uma raiz só, Edir Macedo e a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. Estas igrejas são Universal do Reino de Deus, Edir Macedo; Internacional da Graça, R.R. Soares; Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago; e Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, de Agenor Duque. Essas são as igrejas que nós chamamos de neopentecostais, as mais conhecidas. Tem ramos, tem subdivisões, tem ramificações, mas o que eu vou falar sobre a Igreja Universal se aplica a todas essas igrejas. Então, o que se diz de uma, se diz de outra. A Igreja Universal cresceu muito depois da sua fundação, levantou muita polêmica, inclusive na mídia secular, por conta das suas práticas, e investiu pesado na televisão. A Universal é proprietária da Rede Record, da Rede Mulher de Televisão, tem mais de 60 emissoras de rádio no Brasil, além de dezenas de empresas e empreendimentos dos mais variados tipos. Segundo alguns, é uma das empresas mais bem-sucedidas do Brasil. Em 2010, o IBGE disse que a Igreja Universal tinha perto de 2 milhões de membros. Isso em 2010, que foi o último censo religioso que a gente tem disponível. Só que com relação ao penúltimo censo, que foi em 2000, a Universal perdeu membros. Em 2000, ela tinha cerca de 3 milhões de membros. E agora, depois de 10 anos, ela vem caindo, embora por conta de todas essas divisões e ramificações e também exposição pública, ainda assim, ela é uma das grandes igrejas neopentecostais no Brasil, ficando atrás entre as igrejas pentecostais, da Assembleia de Deus e da Igreja Quadrangular, mas ela tem, por conta da mídia, um impacto muito grande no Brasil. Ela também tem uma atuação muito grande na política, elegeu dezenas de vereadores, deputados e um senador da República, que é Marcelo Crivella, a ponto que quando teve a inauguração do Templo de Salomão, em 2014, em São Paulo, Dilma Rousseff estava presente na cerimônia, porque ela percebe
o poder político de barganha que essa igreja tem. Ela tem muitos vereadores, deputados, senador. Então ela se articula politicamente e é conhecida pelo voto de cabresto, né? Quando está chegando a eleição, o bispo diz: vocês vão votar em tanto, e aí tem 2 milhões de votos garantido para aquela pessoa que o bispo disser que tem que ser a pessoa que vai ser votada. Então ela é bem disputada pelos políticos, né? Que procuram, que falam nos seus púlpitos e frequentam suas reuniões na busca do voto desse pessoal. Muito bem, vamos ver algumas doutrinas e práticas da igreja. À medida que eu vou falando, eu vou fazendo alguma análise crítica também. A Universal, até por conta da origem dela, ela vem do pentecostalismo, ela declara acreditar nos seguintes pontos que ela tem em comum com as igrejas evangélicas: crê na Trindade, como os evangélicos creem; na divindade e na humanidade de Jesus, como os evangélicos creem; no céu, no inferno, no julgamento final; na Bíblia como a palavra de Deus; na realidade do pecado; na necessidade de salvação, ressurreição dos mortos, vida eterna, segunda vinda de Cristo. Então, se você for olhar isso aqui, você vai dizer: a Igreja Universal é uma igreja evangélica, porque ela acredita nessas coisas, como os evangélicos também acreditam. Mas ela, além disso, ela acredita naquilo que as igrejas pentecostais acreditam. Por exemplo, a crença no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, alguma coisa que acontece depois da conversão; a prática das línguas estranhas durante os cultos e, particularmente, a cura divina. Então, essas 3 coisas a Igreja Universal compartilha com as igrejas pentecostais. Mas ela tem também aquelas práticas que são as mais importantes e que colocam essa igreja dentro do grupo das igrejas neopentecostais, que é a teologia da prosperidade, os ministérios de libertação de pessoas oprimidas por demônios e a utilização de objetos ungidos no culto. Então isso é feito pela Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, que são as primeiras igrejas neopentecostais no Brasil. Como Edir Macedo veio de lá, ele preserva todas estas coisas, com a diferença de que ele levou tudo isso para a mídia. A Casa da Bênção, por exemplo, Deus é Amor e Brasil para Cristo, eles não gostam de mídia, de televisão, de rádio, rádio sim, mas televisão não. Mas Edir Macedo levou tudo isso ao público quando ele investiu pesado em televisão. Então, a Igreja Universal, ela é uma igreja neopentecostal com todas essas crenças e práticas. Vamos tentar agora fazer uma análise crítica daquilo que ela acredita e fazer uma comparação com a convicção das igrejas da Reforma Protestante, nas quais nós nos incluímos. A primeira crítica que nós faríamos é com relação à visão de mundo que é passada na Igreja Universal e nas igrejas neopentecostais. É o que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de crenças que nos ajudam a enxergar a realidade. É os óculos que você usa para ler o mundo. Então todo mundo tem uma cosmovisão. Aquilo que você acredita, as suas experiências, os seus pressupostos, as suas crenças, tudo isso vai influenciar a maneira como você lê a realidade. A cosmovisão da Igreja Universal é de um mundo povoado de demônios e anjos maus que estão procurando achar as mínimas brechas para se apossar da vida das pessoas, crentes ou descrentes. Para o típico membro da Igreja Universal, tudo de ruim que acontece é obra de algum demônio. Se a pessoa fica doente, é um demônio. Se a criança está agitada ou inquieta ou irritada, é um demônio. Se um filho virou homossexual, foi demônio. Se alguém contraiu AIDS, é um demônio. Se perdeu o emprego, é demônio. Se tem um sonho mau, um pesadelo, é um demônio querendo oprimir. Então essa visão de mundo é uma visão povoada de demônios, espíritos maus que estão detrás de cada esquina, de cada árvore, esperando só a oportunidade para destruir sua vida e fazer com que a sua vida seja completamente desgraçada e não perca e não tenha mais sentido.
Então, o Edir Macedo, nos seus livros, ele claramente atribui aos demônios a destruição dos lares e do casamento, a prostituição, o homossexualismo, o desemprego, enfermidades como epilepsia, AIDS e até feridas incuráveis. Então, essa é a visão típica dessas igrejas, ou seja, que o mundo está de fato controlado e povoado desses espíritos maus. Bom, o que é que nós diríamos a isso? Sem dúvida, a Bíblia ensina com clareza que existem os anjos caídos, que são os demônios, que Satanás ronda os crentes como um leão faminto, e que os demônios, sempre que possível, querem nos assaltar, tentar, afligir e nos levar ao pecado. O problema é que nessa visão não há espaço para duas coisas que a Bíblia também diz. Primeira, que os males que nos acontecem, eles com frequência são resultado das nossas próprias escolhas. Se o seu casamento vai ruim, não precisa um demônio para fazer isso. É você que não amou a sua esposa como devia, é você, esposa, que não foi respeitosa e fiel ao seu marido como você devia. Você não precisa do diabo para destruir um casamento. Você não precisa do diabo para beber e atropelar alguém na rua e ter que pagar por isso o resto da sua vida. Você não precisa de Satanás para explicar a queda de um avião que morreu todo mundo, ou uma epidemia de Zika. Não precisa do diabo para isso. A Bíblia é muito clara quando responsabiliza o homem e não o diabo pelas consequências das suas ações. O problema dessa visão das igrejas neopentecostais é que ela acaba tirando a responsabilidade do homem quando as coisas vão mal. Perdeu o emprego, foi o diabo. Mas se você perder seu emprego numa igreja e for membro de uma igreja reformada, provavelmente o pastor vai perguntar: mas você era um bom empregado? Você de fato estava sendo honesto no seu trabalho? Você dava o melhor de si? Seu patrão lhe demitiu por quê? E aí a pessoa vai ser levada a refletir sobre sua conduta, seus hábitos de trabalho, de relacionamento. Às vezes o crente perde o emprego porque é um mau empregado mesmo. Não precisa do diabo para isso. Segunda coisa, a Bíblia diz que às vezes o próprio Deus manda males sobre a vida das pessoas. A Bíblia atribui a Deus mandar praga, doença, castigo, terremoto, até o erro. Quando a pessoa de tanto ouvir a verdade virou as costas e não quer, Deus manda o erro contra ela, para que ela creia na mentira. Então dizer que tudo é do diabo, tudo de ruim que aconteça é do diabo, você perde a chance de se arrepender. A pessoa que acredita nisso, como é que ela vai se santificar, arrepender-se dos seus erros, porque tudo é o diabo? E segundo, ela não vai ver às vezes a mão de Deus. A Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo. Tudo está dando errado na sua vida, você diz: é o diabo. Olhe de novo, às vezes pode ser Deus, a mão de Deus contra você. O que é que Deus quer fazer? Quebrar você, humilhar você, fazer com que você se arrependa, com que você mude de vida. Então essa visão da Igreja Universal, e que é das igrejas neopentecostais, ela é reducionista, ela impede o crente de conhecer toda a verdade e de se desenvolver espiritualmente aqui nesse mundo. Produz uma mentalidade estreita, atrofiada no que diz respeito ao crescimento espiritual. A gente vive num mundo decaído que geme e suporta dores debaixo do cativeiro por causa do pecado do ser humano, e temos que nos lembrar que há um Deus que também age nesse mundo com providências e trazendo males sobre nós. Então nós não podemos atribuir tudo a Satanás. É claro que o diabo faz muita coisa ruim nesse mundo, mas é errado dizer que ele é o responsável por tudo que acontece, porque isso tiraria a nossa responsabilidade e a ação de Deus na história.